Oi, quarto ano. Então, hoje a gente vai começar o segundo bimestre de geografia, tá bom? Então, lá vamos nós. Peguem a apostila de vocês e abram na página 160, ok? Então, o capítulo 1 que nós vamos começar estudando, ele vai falar sobre os espaços para viver. Então, na imagem inicial do capítulo, temos o cenário de uma praia, né? Então, a primeira questão que eu trago para vocês é que tipo de espaço você consegue identificar nesta imagem? Então, que tipo de espaço é esse que está retratado na imagem? Onde que ele fica? Vocês conhecem como que é? Pensem aí o que vocês conseguem identificar nesta imagem. Na questão 2 aqui que é trazido no livro ainda há nesta paisagem vestígios de elementos que não foram modificados pela ação humana. Então, fora os prédios que são vistos ali, o que não foi ainda modificado pela ação humana nesta imagem? E na 3, será que todas as construções visíveis na imagem são da mesma época? Será que elas foram feitas na mesma época, de uma vez só? O que vocês acham sobre? E o lugar aqui onde nós moramos, tem algo em comum com a paisagem desta imagem? Não, né, gente? Essa questão é porque aqui é um litoral, nós moramos no meio do estado e aqui não tem litoral. Porém, próximo, aqui na cidade não temos prédios altos como são vistos aqui. Aqui com certeza é uma capital, né? Aqui a imagem é da vista de Salvador, Bahia, com destaque para o Farol da Barra. Então nós não moramos no litoral, então não tem muito a ver com a nossa paisagem. Até tem algumas construções, mas elas são diferenciadas, né? Então, iniciando a nossa conversa de hoje, então vamos falar que como eu disse, na imagem ele mostra o litoral. Nós aqui, como estamos situados no meio do estado, não temos como ter litoral, né? Então, isso mostra que como os lugares eles são diferentes e que nenhum lugar é igual ao outro. Eles são bem diferentes e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Então, algumas cidades são mais tranquilas, alguns lugares são mais tranquilos, e algumas cidades e alguns lugares são mais agitados, mais populosos, tem mais gente, tem menos gente, e assim por diante. Então, aqui na página 162, temos imagens de dois tipos de lugares diferentes. Uma cidade, que é a Avenida Paulista, em São Paulo, que é um lugar central extremamente populoso, com prédios super altos e com uma configuração totalmente diferente da outra imagem do lado, que é a vista de uma vila que é localizada a 30 quilômetros do centro da cidade de Santo André, também em São Paulo. Mas dá para se perceber que, mesmo sendo em São Paulo, este lugar é totalmente diferente da realidade do centro da Avenida Paulista, né? Então, ali, ó, tem a questão. Compare os espaços, que são os dois ali em cima, representados. Descreva as principais diferenças e eventuais semelhanças. Então, vocês vão escrever o que vocês acham que tem de parecido, o que vocês acham que tem de diferente, tá? Tipo, vegetação, construções e tudo mais. Até mesmo o tipo de construção. Passando mais à frente do nosso assunto, vamos falar sobre as transformações no espaço, tá? Então, assim, como eu disse, nenhuma cidade, nenhum lugar, ele é igual ao outro. E cada um apresenta a sua história, a sua configuração, as suas definições diferentes. Então, também conta muito disso no modo de vida de quem mora lá. É um modo de vida totalmente diferente entre cidades. Então, atualmente, a maior parte da população se concentra no espaço urbano, que são nas cidades, tá? Mais ou menos 85% da população brasileira
mora no espaço urbano, nas cidades. E as cidades mudaram muito ao longo da história e concentram hoje diversas atividades. Quais atividades que se concentram nas cidades? Atividades como indústrias, comércio, serviços de emprego, serviços como escolas, hospitais, a saúde mais elaboradinha ali, mais tipo postos de saúde, hospitais mesmo, clínicas, farmácias, livrarias, bibliotecas e tudo mais. Também temos, assim, como eu disse, 85% da população é urbana. Mas e por que a população rural é pequena? E por que a população diminuiu? Porque antes, lá em 1940, por aí um pouco antes, 100 anos atrás, a população rural ela era predominante, ela era tipo 60%, 70%. E agora inverteu. A população urbana nas cidades passam entre 85% por aí da população brasileira. Então, tendo isso, o porquê que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade? Por conta do chamado êxodo rural. Esse êxodo rural tem como consequência das diversas faltas de emprego que temos no campo, na mecanização que teve no campo, tipo, a atribuição de máquinas no campo. Essas máquinas tiraram o emprego de muita gente no campo. Então, como a máquina pode fazer o serviço da pessoa, essa pessoa fica sem fonte de renda e ela vai para a cidade em busca de uma renda, de uma fonte de renda, de um emprego. Então, elas vão para a cidade, então, em busca de uma melhor condição de vida. Lá eles vão ter saúde, vão ter escolas, vão ter comércios, vão ter mais fáceis, mais perto das coisas, né, que eles necessitam. Então, esse fenômeno faz crescer cada vez mais as cidades que recebem os chamados migrantes, que quando eles saem do seu local e vão para outro em busca de condições melhores, são chamados os migrantes. Mais adiante vamos falar que a forma como as sociedades usam os recursos naturais, eles também transformam muito o espaço, sabe? As interferências humanas são as mais vistas nas cidades, onde atuamos mais intensamente, modificando de forma radical a paisagem natural. Então, o que a gente pode tirar disso? A cidade, ela não esteve ali sempre. Ali estava um espaço natural, o qual aos poucos foi se modificando, foi feito edificações, foi ali ao meio da cidade poderia ter um rio, e nesse rio foi mexido, foi retirado o rio, ou foi alterado o seu canal, ou algo do gênero. Então foi mexido numa paisagem natural. Também temos a configuração na qual é mexido no espaço natural lá, o rural, não somente o urbano, mas também no rural. No espaço rural são feitas as enormes plantações, e nessas enormes plantações, para se ter, tem que se remover a plantação original, as matas, as árvores, e nisso causa a mudança no espaço natural daquele local. Mesmo sendo rural, também há modificações no espaço, na paisagem natural daquele local. Também são feitas estradas e muitas outras coisas. Também temos algumas edificações, algumas construções, né, de algumas casas. Então, logo é preciso sempre ter em mente que a paisagem urbana apresenta alterações humanas óbvias, né, que é construções e tudo mais, e asfalto e tudo mais, como o excesso de construções, as atividades ligadas ao campo, que eu disse, como agricultura e criação de animais, as criações de gado também alteram muito a paisagem natural, por conta das pastagens e o pisoteio do gado sobre o solo, ocorre que há uma mudança na paisagem natural do terreno, do local. Também são interferências humanas nos processos naturais. Então, tirando disso, tanto a paisagem, o urbano, tanto o rural, tem essa influência da modificação da paisagem natural. Da ação antrópica, da ação humana, né? Então, dá para se ver ali nessas 4 imagens, as construções. A construção na 1, a paisagem rural
de construção de construção de plantação de soja, plantação de algodão nativo ao fundo e tudo mais. Ali um trator debaixo e um comércio, área de comércio popular na cidade do Rio de Janeiro embaixo. Agora vamos falar das diferentes qualidades, da qualidade de vida nos diferentes espaços, tá? Então, o que é isso? Cada lugar, cada espaço... eu mudei a claridade. Peraí. Cada lugar, ele traz uma diferente qualidade de vida para a sua população. E diante nisso, vamos falar, essa qualidade para algumas pessoas pode ser ruim e para algumas pessoas pode ser uma qualidade boa. Tanto os espaços urbanos quanto em espaço rural. Mas o que significa o termo qualidade de vida? O termo qualidade de vida, ele vem de alguns diversos fatores, que são de cada individualidade, cada pessoa. Ele vai dizer o que é bom para a sua qualidade de vida. Mas, basicamente, ele tem alguns fatores universais que mostram se a qualidade de vida é boa ou é ruim, tá? Que são os espaços públicos de lazer, a segurança, a iluminação pública, transportes públicos, um eficiente e postos de saúde e hospitais e a coleta de lixo. A Aline vai pedir na página 165 sobre o que você acrescentaria a item essa lista. Então, para você, o que mais seria legal se tivesse para melhorar essa qualidade de vida, para adicionar ali nessa lista? Então, vamos falar agora dos espaços degradados. É comum, com o crescimento das cidades, ocorrer a degradação de alguns espaços históricos e tudo mais, de algumas construções. E também, com essa alteração do crescimento das cidades, ocorre muito a interferência dos problemas socioeconômicos da população que vive ali. A falta de moradias, a falta de renda, falta de saneamento básico, que é luz, água, internet não, coleta de lixo, esgoto e tudo mais. O trânsito congestiona, a rede de transporte coletivo, bem lotado, poluição principalmente, e também a violência urbana, porque daí o índice de pessoas vai aumentar, e nisso ocorre um acarretamento de consequências. Então, a infraestrutura dos centros urbanos atrai pessoas da zona rural ou de pequenas cidades. Tipo, um centro urbano grande, no caso Curitiba, atrai pessoas de cidades pequenas, como a nossa, por exemplo. E pessoas do interior da nossa cidade, tipo, aqui da nossa zona rural, são atraídas para vir morar aqui no centro do município por conta das melhores condições de vida, que tem também saúde, escola, médico, e por conta dessas possibilidades, desses serviços que tem aqui no centro da cidade, que no rural não há, né? Então, vamos ver aqui, passando adiante. Muitas famílias fazem esse movimento sem recursos financeiros. Então, ocorre que às vezes as pessoas querem vir para a cidade, mas não têm dinheiro. E nisso ocorre que elas vão pegar, como às vezes eles têm pouco dinheiro, eles conseguem uma casinha. Claro que eles não vão conseguir uma casa boa no centro da cidade, perto de tudo. Mas eles vão morar na cidade, mas eles vão morar nas zonas mais retiradas do centro, que são as periferias, na periferia da cidade, que daí se originam as favelas e os cortiços. Então, isso quer dizer que as favelas e os cortiços, eles estão nos lugares mais longe do centro da cidade e menos valorizados. Então, decorre que as favelas, elas são construídas em terrenos irregulares, em lugares com insalubres, não tem saneamento básico muitas vezes e correm risco de vida, que às vezes tem lixo, tem
como mostra ali na imagem abaixo. Ali é falta de renda suficiente para residir em locais com infraestrutura urbana adequada, faz parte considerável da população ocupar espaços como margens de rios de forma irregular. Então, essa falta de renda faz eles irem para essas margens de rio, no caso ali, né? Mas, tipo, aqui, eles vão para os lugares mais retirados do centro da cidade. Não chega a ser não chega a ser rural, mas as periferias da cidade. Estão dentro do espaço urbano, mas são retirados. Então, como eu disse, as favelas, então, elas costumam ser construídas sem os tipos adequados de cuidados. Elas fazem com material mais frágil, material mais ruim, com madeira, plástico. O que der para construir, eles estão pegando e estão fazendo, ok? Ali vamos ter, então, na página 167, na página 167, uma questãozinha. Observe a imagem e responda as questões. Então, vocês vão observar a imagem que está aqui e vão responder as duas questõezinhas. A letra A. Quais aspectos indicam falta de qualidade de vida neste local? Vocês vão colocar quais aspectos que indicam. E na B, o que é preciso fazer para se tornar sustentável a vida nesse lugar? O que vocês acham? O que é preciso para se tornar saudável, não sustentável, saudável a vida neste lugar? Vão colocar ali, tá? Diante daquilo que a gente falou sobre as condições de qualidade de vida que a gente citou anteriormente. Saiba mais. Aqui vai ter um textinho de Roger Mello que vai falar sobre uma situação de vida de algumas pessoas e assim, que moram de forma precária nessas periferias e nesses lugares mais precários. Então, vai ter duas questões. Quais elementos da paisagem são descritos no texto? Então, vocês vão pegar os elementos que são descritos no texto e vão colocar ali na questão, tá? O que o texto nos permite entender sobre as condições de vida no mangue? Então, a gente pode ver que as meninas, são meninas, né? Eram 12 meninos correndo, gritando, passando por os 12 por mim e quase me derrubaram. Então vocês vão ver ali, tirado a informação do texto, qual era a condição de vida no mangue. Então vamos colocar ali na questão também. Praticando a geografia. Vão ler ali, atualmente, ligado às questões de qualidade de vida, sustentabilidade. Você já ouviu falar no objetivo do milênio, da redução de poluição, produção de lixo? Vão ler ali sobre... essa parte não precisa, tá, gente? Ele pede ali uma atividadezinha. Mas vamos passar para o próximo. 170. Na página 170 vai ter o Hora de Organizar. Hora de Organizar é um quadro que vocês vão completar, tá, gente? Que vai ser sobre o nosso conteúdo que a gente estudou aqui. Então, preencha os dois últimos quadrados do esquema com aspectos que apontam se um lugar proporciona ou não qualidade de vida a seus habitantes. Então, transformação no espaço, olha lá, primeiro. Espaço urbano, qualidade de vida e espaço rural. Então, em qualidade de vida, para ter uma qualidade de vida tem que ter o quê? E para não ter qualidade de vida, o que não tem? Vocês vão preencher ali. Na página 171, temos as questõezinhas de um passo a mais. Então, assinale cada item com verdadeiro e falso, corrige as alternativas indicadas como falsas. Então, vocês vão colocar assim, na letra A, é falso ou verdadeiro? Se for falso, vocês vão completar ali o que é que tá errado. Tipo, vão completar o porquê. Tipo, tá dizendo uma coisa, mas é falsa. Mas o que é o verdadeiro? Então, vocês vão colocar ali, o certinho.
Na 2, vocês vão, com a resposta pessoal de vocês vão completar. Você conhece uma favela ou já viu na TV também, o convívio, ou já viu? Porque aqui na nossa cidade não tem, né? Mas na TV aparece muito, na internet. E, enfim. Então, vocês vão preencher ali com a resposta pessoal de vocês. Ó, quem são as pessoas que vivem na favela? Eles vão colocar por que vivem nas favelas e quais são os problemas das maiorias das favelas, moradores da favela. Eu vou virar aqui que tá meio... Aí. E como resolver o problema de quem vive na favela? Como que vocês acham que pode resolver o problema de quem mora na favela? Vocês vão colocar ali, tá? Também temos a questão 3, que quais são os materiais normalmente utilizados para construir as casas nas favelas, vão colocar. Na 4, encontre no caça-palavras elementos que apresentam transformações no espaço rural e urbano. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavrinhas que vocês vão achar, tá? É isso, 8 palavrinhas que vocês vão circular. E na 5, na última e não menos importante, a questão 5, vocês vão pegar assim, tá, gente? Na 5, ele pede que você pesquise de sua região, imagens da sua região que sejam possíveis perceber elementos ou aspectos que interferem na qualidade de vida das pessoas e selecione alguns recortes e colhem no espaço. Então, para ficar mais fácil para vocês vão ir na internet e vão pesquisar algum elemento ou algum lugar assim que possa interferir na qualidade de vida das pessoas. Selecione algumas recortes e as colhe nesse espaço. Então, vão na internet e vão pesquisar lugares que vocês percebam que tem elementos que possam interferir na qualidade de vida das pessoas, tá bom? E seria isso por hoje, tá bom? Semana que vem a gente vai trabalhar o capítulo 2, porque as pessoas se mudam. E, então, seria isso. Realizem as atividades, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, ok? E até semana que vem. Tchau!